das 2 às 4 da tarde, para arrecadação de qualquer coisa que quiserem doar, mas principalmente o nosso foco no momento maior é para cestas básicas, tá bom? Então vamos nos preparando, né? Já está começando. O Raul chegando agora, né? Raul, boa noite. Vamos começando a nos preparar para os trabalhos desta noite, agradecendo sempre do fundo do nosso coração a oportunidade de estarmos mais uma vez todos aqui reunidos sob a proteção dessa equipe maravilhosa que coordena todos os trabalhos da nossa casa, que é a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, dando toda a sua proteção sobre todos nós, derramando sobre nós nesse momento todas as suas bênçãos, e agradecemos a Deus e a Jesus, nosso irmão maior, a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, com amor no coração, com grande acolhimento por todas as pessoas que se conectam nesse momento conosco. Elevem os seus pensamentos a Deus neste momento. Se desliguem das suas necessidades materiais, das suas angústias, dos seus problemas e se entreguem de alma, de coração aberto para a espiritualidade amiga que nos acolhe todas as semanas. Que as bênçãos de Jesus, de Deus, desçam sobre todos nós. Que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes nos acolha fraternalmente, dando todo o amparo emocional e físico que cada um de nós necessita neste momento. Vamos então começando a abertura desta noite com a prece da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a vida espiritual, que assim seja. Então, gente, olha quanta gente a mais já entrou, né? Bom, os que eu não desejei ainda, boa noite, Lúcia, agora vi Camila, alguns passaram enquanto eu estava fazendo a prece. Mas eu sempre respondo, eu sempre dou uma curtidinha, depois eu olho todos os recados e todos os comentários quando a live acaba, tá? Não passa ninguém sem eu ver que está participando, que estão aqui conosco no momento. Eu resolvi abordar essa semana falar sobre o suicídio, mas de um outro foco. Vou falar, logicamente, um pouco dentro da doutrina espírita, mas eu resolvi fazer um foco diferente, focar um pouco mais na prevenção do suicídio. Infelizmente, a gente sabe que está virando um caso de saúde mesmo, está aumentando cada vez mais o número de pessoas que se suicidam. Isso é uma preocupação mundial, não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, e é uma coisa muito triste o que está acontecendo. Tanto que esse mês está sendo dedicado a alertar, a prevenir e chamar a atenção, a conscientizar as pessoas sobre o suicídio. Então a gente está vendo que foi feita uma pesquisa, tem sido feito pesquisas, tem sido feito levantamentos, e se chegou à triste conclusão que houve um aumento de 60% nos casos de suicídio nos países, principalmente nos países emergentes. Isso é muito triste, o Brasil está incluído nessa estatística. Pelas pesquisas que a Organização Mundial de Saúde fazia antigamente, o número maior de pessoas que se suicidavam eram as mais velhas, eram mais os idosos. Hoje, esse levantamento deu uma reviravolta, é uma triste surpresa. O número de jovens que se suicidam está superando de longe os dos mais velhos. E no Brasil é na faixa, gente, de 21 anos mais ou menos. Olha que coisa triste, quando teriam ainda uma vida inteira, uma encarnação inteira para viver, para cumprir
o seu projeto reencarnatório, esses jovens estão tirando a própria vida. Por isso mesmo que hoje o suicídio é considerado um caso de saúde pública, porque afeta toda a estrutura do governo, de hospitalar, de atendimento, e afeta todas as pessoas próximas que estão ao redor. Vocês imaginam se a perda de qualquer pessoa que a gente ama já nos causa traumas profundos? Imagina uma pessoa que você ama e que se suicida no seu meio, próximo a você. A dor que isso causa, a sensação de fracasso que isso causa em nós, a sensação às vezes, até muitas vezes, de culpa por não termos percebido, por não termos ajudado, por ter escapado do nosso controle essa situação. Segundo também a Organização Mundial de Saúde, até 2030, de suicídio vão dobrar. O número de casos de suicídio vai dobrar até 2030. Vocês sabem quais são as capitais do Brasil onde as pessoas mais se suicidam? Por incrível que pareça, essa para mim foi a maior surpresa. A primeira de todas é Vitória, capital do Espírito Santo. E sabem qual é a segunda? Florianópolis, a capital de Santa Catarina, onde é considerada a melhor capital com qualidade de vida para se morar. E é lá o segundo lugar das capitais brasileiras que tem o maior número de suicídios. E por que a gente não se dá conta dessa situação? Porque até bem pouquíssimo tempo falar de suicídio era tabu. Não se falava, não se mencionava, se escondia. As próprias famílias escondiam se tinha alguém que se suicidava, ninguém comentava. A mídia não falava nada, a não ser que fosse um artista famoso, alguma coisa de muito destaque. Ainda hoje se faz muito disso. É um tabu, não se deve falar sobre o suicídio. E por que isso começou a ser um tabu? Começou há muito tempo atrás. Kardec até comenta isso. O suicídio começou no século XVIII, em 1774, com o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. Era um livro de Goethe. Nesse livro ele conta todos os sofrimentos de um jovem apaixonado que é rejeitado e por causa dessa rejeição ele se suicida. E o que aconteceu? Esse livro fez tanto sucesso, afetou tantos adolescentes e jovens daquela época, que gerou uma onda de suicídios. Goethe, inclusive, fala em comunicação, Kardec relata isso, que ele se arrependeu muitíssimo de ter escrito esse livro. E, indiretamente, ele também teve a sua parcela de culpa e foi cobrado, quando desencarnou, por ter desencadeado com o seu livro tantos casos de suicídio por causa parecia que aquele romance incentivou os jovens, criou uma glamorização em volta daquele suicídio por amor, né? Acharam bonito. Então, dali para frente, começou a se tomar muito mais cuidado, ou até nem se tocar mais no assunto, ao se falar sobre o suicídio. Porque a imitação, ele estimula. Hoje mesmo eu estava falando isso com o meu marido, não é só no suicídio. Ontem nós vimos o caso de um marido que atropela a mulher. Hoje teve outro. Não tenha dúvida que a divulgação pela mídia desses casos estimula. Dá ideia de que para outra pessoa fazer a mesma coisa. Então vocês vejam também como é perigoso a gente falar com irresponsabilidade sobre o suicídio. Não se deve glamorizar o suicídio. Deve-se sempre que se falar no suicídio, apresentá-lo como uma coisa que não é boa.
como uma coisa que vai gerar sofrimento, como uma coisa que não tem glamour nenhum, mesmo que seja um famoso que se suicida. Quando Marilyn Monroe se suicidou, ela também desencadeou uma porção de gente, de mulheres se suicidando depois dela. Porque aquilo parecia que chamou atenção, tornou aquilo glamouroso. Entende? Então nós temos que tomar muito cuidado. Mas, no entanto, não existe prevenção se não se tocar no assunto. Como a gente podia prevenir a AIDS se não falasse na AIDS? Prevenir a dengue se não falar na dengue? Prevenir o Covid se não falar no Covid? Assim é o suicídio. Para haver prevenção contra o suicídio, nós precisamos sim falar dele, nós precisamos ter informações, nós precisamos dar informações sobre o suicídio, mas sempre falar com muito cuidado. Um dos fatores muito importantes é não exaltar as qualidades do suicida. Esqueçam isso, não fiquem exaltando a qualidade do suicida, não precisa menosprezar, mas também não exalte as qualidades para não incentivar. Olha, como prestaram atenção agora, depois que a pessoa se matou, nas qualidades que ela tinha, antes ninguém via. É esse às vezes o argumento de outras pessoas que estão pensando em se suicidar. Por que nós devemos falar de prevenção? Porque hoje, com as várias pesquisas, com os vários estudos, nós sabemos que nós podemos prevenir o suicídio. O suicídio pode ser prevenido, pode ser evitado em muitos casos. Na pesquisa, outra pesquisa feita pela OMS, ela acompanhou 15.600 casos de pessoas que se suicidaram no mundo todo. Esses 15.600 casos foram pesquisados todo o histórico clínico dessas pessoas que se suicidaram, as suas doenças, os seus estados emocionais, os seus relacionamentos familiares. Então, desses 15.600 casos analisados profundamente em o seu contexto, em todas a sua origem, o que até chegar ao suicídio, eles chegaram à seguinte conclusão: 90% dessas pessoas que se suicidaram possuíam patologia de ordem mental tratável. Não é aquele louco que não tem condição, que está internado, que não tem mais solução. Não, patologia de ordem mental tratável. A grande maioria sofria de depressão e bipolaridade. 5%, sobrou 10%, né? 90% é de ordem mental. Tratável, nunca se esqueçam disso, tratável. 5% eram pessoas que faziam uso de drogas lícitas e ilícitas. E os outros 5%, só 5%, era o suicida lúcido, aquele que usava o seu livre-arbítrio para planejar direitinho, não tinha qualquer outro problema de desordem mental, de desequilíbrio, de droga, de vício, de nada. Era aparentemente, né, uma pessoa de conduta normal e que planejou por vontade própria o seu suicídio, sem outra interferência. Isso na pesquisa da Organização Mundial de Saúde. Nós espíritas sabemos que a interferência de obsessores sempre é um fator que agrava a vontade da pessoa se suicidar. Então, esses 5% que eles dizem sem outra interferência, nós sabemos sim que interferência de obsessores deve ter tido, como em todos os outros casos. Porque a partir do momento que você começa a pensar no suicídio, você atrai para perto de você obsessores da mesma linhagem, pessoas que já se suicidaram ou que gostam de incentivar alguém a passar pelo que já passaram.
São espíritos, às vezes, inimigos de outras encarnações. Então, os obsessores sempre vão estar. Isso na nossa visão espírita. Estamos falando até agora na visão clínica, na visão da Organização Mundial de Saúde. Hoje existe na psiquiatria uma ala que se denomina suicidologia. Olha, gente, suicidologia, que trata só de suicídios ou de ter pessoas com tendências suicidas, de pessoas que tentaram se suicidar. É uma nova ala de estudo dentro da própria psiquiatria. De tão grave que essa situação está se tornando. E também se chegou através de tudo e desses estudos que não é sempre um motivo, não existe só um motivo quando a pessoa se suicida. Não é só uma coisa que leva a pessoa a se suicidar. São vários fatores que se associam, que passam uns estimulando os outros até a pessoa chegar à conclusão desse ato. Lógico que existe aquele que é o mais preponderante, que funciona como um gatilho, mas ele nunca é o único. Sempre existe, se for feita depois uma análise profunda, um estudo sobre o suicídio desta pessoa, vai se ver que existem vários outros fatores de infância, de família, de rejeição, de um monte de coisas, entende? De uma pessoa insegura, uma pessoa fora todas as doenças que a gente já mencionou. Então, eu baseei essa palestra de hoje numa palestra que eu vi. Já viu o que a Nelise falou? Quando planejamos a nossa encarnação, sabemos que haverá possibilidade de suicídio? Sim, quase dificilmente uma encarnação é a primeira. Lógico que teve uma, mas em geral, agora nesse nosso estágio de evolução, um suicídio ele já foi suicídio em outras encarnações. Por isso que às vezes ele vem com limitações tão grandes numa encarnação, que é para evitar que ele faça novamente o mesmo ato, que ele pratique de novo o mesmo ato. Mas ele vem justamente para ser testado se ele vai conseguir não fazer de novo. E ainda com o agravante das consequências físicas por ter cometido suicídio. Mas vamos chegar lá, ou então até amanhã nós vamos continuar falando isso na nossa aula de reencarnação. Agora vamos falar, senão não vai dar tempo a palestra. Então, olha, existem 7 fatores que a gente tem que saber sobre o suicídio. Isso eu tirei de um psiquiatra, de uma palestra de um psiquiatra na internet. Não é espírita, é uma palestra de um médico. Então, eu acho que é muito importante a gente ficar, porque baseado nesses 7 fatores, a gente às vezes pode evitar. Ou então perceber a intenção de alguém. 90% das pessoas que cometem o suicídio, esse é um fator, poderiam ter sido diagnosticadas com algum transtorno psiquiátrico. Ele diz a mesma conclusão que chegou a Organização Mundial de Saúde, que todos que se suicidaram, dos 15.600 que eles analisaram, 90% deles tinha problema de saúde mental. Então, se tivesse sido diagnosticado este problema de saúde, de transtorno mental, talvez a pessoa tivesse sido tratada em tempo e não chegasse ao extremo do suicídio. Muitos... a gente sabe que os antidepressivos têm é uma faca de 2 gumes. Eles podem sim induzir ao suicídio também. A depressão, o distúrbio bipolar, a esquizofrenia, o abuso e dependência de drogas são todos fatores que levam, às vezes, uma pessoa ao suicídio. Sabemos que o suicídio, gente, envolve aspectos sociológicos e filosóficos também. É muito complexo, até por aspectos de religião, teológicos também.
Mas não podemos perder o foco no momento que o suicídio hoje em dia é principalmente uma questão médica. Precisa sim de ajuda médica, precisa sim da ajuda de um profissional competente. O segundo fator, algumas características ou sintomas de algumas doenças pode conferir ao paciente um risco maior de suicídio. Quanto mais grave é o sintoma que ele tem, mais risco de se suicidar ele tem. Então, dentro dessas patologias que a gente mencionou, alguns sintomas mais intensos favorecem ainda mais que uma pessoa possa cometer o suicídio. Entre esses sintomas que podem ser maiores, ele destaca ansiedade exagerada, não é aquela ansiedade que normalmente todos nós temos, é aquela ansiedade exagerada, aquela angústia, aquela aflição, aquela coisa de querer resolver tudo, entende? Instabilidade emocional, a pessoa que não consegue controlar as suas emoções, é agressiva demais, chora demais, agride os outros demais, não consegue ter um equilíbrio emocional. Impulsividade, não pensa antes de agir, já reage, agride, toma decisões que depois vem no segundo e logo em seguida vem a se arrepender de decisões tomadas por impulso. Já são distúrbios mentais, já são problemas de ordem mental, mas esses sintomas são mais fortes ainda em algumas pessoas. E essas algumas pessoas que têm esses sintomas com maior intensidade, dependendo da intensidade desses sintomas, ela pode sim ter uma tendência muito maior a se suicidar. O fator 3. O suicídio no Brasil é uma questão de saúde pública. No Brasil, 5,7% a cada 100 mil pessoas, a cada 100 mil habitantes, se suicida. Gente, morre mais gente de suicídio do que de AIDS, do que de tuberculose, do que de um monte de outras doenças. O suicídio está matando muita gente. Parece pouco, mas não é. A cada 4 minutos uma pessoa se suicida. É muita coisa. O suicídio não é só uma questão pessoal. A sociedade inteira está envolvida. Destrói a família toda. Provoca o que nos outros membros da família? Às vezes depressões profundas, angústias, uma falta de vontade também de viver. Reflete em todos que estão ao redor daquela criatura que se suicidou. É muito difícil quando a gente tem uma pessoa próxima que se suicida. É preciso haver muito equilíbrio. Eu falo isso porque eu passei por isso. A gente se culpa, a gente se pergunta os porquês, como é que eu não vi, como é que eu não percebi, por que eu não fiz nada. Se você não tiver um equilíbrio muito bom, aquilo te derruba, aquilo acaba com uma família, às vezes separa casais, separa os outros irmãos, os outros filhos, quando um filho de uma família se suicida, quando um marido se suicida. Imagina o estrago, um homem, um pai de família que se mata, uma mãe, o estrago para o resto da vida na vida dessas crianças, desses filhos. O suicida não pensa nas consequências das pessoas familiares envolvidas, mulher, filhos, pai, mãe. E isso mexe com esse familiar, fala, puxa, não gostava de mim o suficiente para ter tirado a própria vida, não pensou em mim, mas não é assim que a cabeça do suicida funciona. Naquele momento ele não está pensando em ninguém, ele só está pensando nele, em fugir do sofrimento, daquela angústia que o sufoca e que o aflige. Mas reflete sim em todos que estão ao seu redor.
E a gente sabe que reencarnatoriamente todos que estão ao redor de um suicida já têm algum envolvimento, tem algum karma, tem alguma dívida com aquela criatura para estarem encarnados junto com ela nesse momento. Talvez, e por isso que também quando você tem conhecimento, você começa a se questionar. Será que eu tive alguma culpa? Será que eu vim nessa encarnação junto para evitar e não consegui? O que eu não vi que eu poderia ter feito? Infelizmente, o Ricardo está dizendo o seguinte: infelizmente o suicida acaba servindo de exemplo a outras pessoas da família, que porventura venham a passar por dificuldades. O suicida sempre acaba estimulando um desequilíbrio em quem já tem uma tendência para esse desequilíbrio, não tenho dúvida, né? Então o suicídio é uma questão de saúde também. Fator 4. O suicídio é um problema subestimado ainda, subestimado. Ninguém dá a devida atenção e o devido valor que esse problema merece. É subestimado na mídia, na sociedade e até no meio médico. Essa história de dizer que é uma grande inverdade essa. Quem quer se matar não fala, fala sim. Quem quer se matar, fala. Aqui às vezes não se mata, mas fala. Então não venham acreditando nessa frase que muita gente fala. Quem quer se matar de verdade não fala. Se você conhecer alguém que está falando, fique atento. Porque muitos dos que falam se matam, sim. Não é que disso não, que não vai se matar, se mata. Tenham que ficar muito atentos aos sinais. Um estudo feito na cidade de Campinas aqui, o que aparece realmente sobre o suicídio na mídia, nas conversas, nos lugares que a gente vai, é só uma pontinha do iceberg. Eles fazem um gráfico de uma pirâmide, que aqui eu não tenho assim, eu nem sei usar esses recursos de internet para fazer, onde tem uma pirâmide e ali ele marca, mas eu vou explicar para vocês. Então, na pontinha da iceberg aparece o 1, que é o suicida. É só esse que aparece mais para nós. Mas depois, para baixo dessa pirâmide é que vem a coisa. Para cada pessoa que busca o pronto-socorro por tentativa de suicídio, olha, às vezes não deu certo, dá tempo de socorrer. Então, para cada um que é levado a um pronto-socorro com uma tentativa de suicídio, tem mais 3 que tentaram se suicidar e não procuraram ajuda depois. Voltaram por si, ou se recuperaram, não conseguiram e não procuraram um pronto-socorro, um hospital. Então, mas tentaram, chegaram a tentar, não é que desistiram antes de tentar, tentaram. Então, para cada um que é socorrido num hospital, 3 tentaram e não pediram ajuda. Para cada pessoa que tentou o suicídio, outras 17 pessoas estão pensando em se suicidar. E estão em risco, mas passam completamente despercebidas. Olha, gente, para cada pessoa que tentou, 17 estão pensando. E ninguém está percebendo, ninguém está notando. Jussara, uma dúvida: uma pessoa em estado de doença terminal que se nega a continuar em um tratamento para morrer mais rápida é considerada suicida? Infelizmente é. Isso eu não sei sabe o que é? Nós não temos o tempo, né, para responder a todas as perguntas. Ou eu levo para a aula de amanhã tudo isso, que tem muito a ver com reencarnação, com tudo, ou na próxima segunda a gente também faz outra palestra complementando toda uma série de outras coisas do suicídio. Eu ainda vou ver como é que eu vou fazer
Isso aí. Eu acho até que vou complementar com outra palestra na semana que vem. Porque tem um monte de perguntas, sim, Jussara, que as pessoas têm. Eu tenho uma listinha de perguntas que as pessoas querem saber. Tem outras coisas que daí entram mais na parte nossa de doutrina. Mas vamos lá. Então vamos ver. Para cada pessoa que tentou o suicídio, outras 17 estão pensando e passam desapercebida. Então, para vocês verem como o suicídio é subestimado por nós ainda. Nós não temos a verdadeira noção da sua extensão e da sua gravidade. O fator 5. Alguns grupos têm risco aumentados de cometer o suicídio. Entre o sexo, as mulheres tentam mais, mas o homem realmente se mata. O homem chega a termo. A forma que ele usa para se matar é mais drástica, ele nunca escapa. Então as mulheres tentam, mas o homem finaliza muito mais do que a mulher. Entre os homens, o risco maior está entre os jovens atualmente, mas também nós devemos ficar muito atentos entre os idosos. Tem muito idoso se suicidando. Quando o idoso tenta se suicidar, dificilmente ele escapa, porque a letalidade dessa tentativa de se matar é difícil. O idoso não tem mais tanta resistência, não tem mais tanta saúde como um jovem que pode tentar e escapar, se socorrido em tempo, dependendo da forma que ele usa para se suicidar. O idoso não. Quase sempre a letalidade é de 100% quando tenta se matar. Por isso que temos que ficar muito atentos aos idosos também. Os transtornos psiquiátricos, quanto associados a outros riscos, aumenta ainda mais o risco do suicídio. Por exemplo, dependência de álcool e droga associado à depressão, à bipolaridade, logicamente que vai aumentar muito mais o risco da pessoa cometer o suicídio. A droga sozinho, o álcool sozinho já é um fator. A depressão, a bipolaridade já é também um fator. Se une esses dois fatores, uma pessoa que tem depressão ainda bebe e usa droga, aí o risco de suicídio fica muito maior. Entre os transtornos clínicos, as doenças crônicas, principalmente aquelas que causam muita dor, se elas estão associadas a uma pessoa que tem depressão, o risco aumenta muito mais. Porque não é todo mundo que tem uma doença crônica, com grande sofrimento físico, com grande dor, que é depressivo. Tá cheio de gente que enfrenta, que se queixa, mas que não tem depressão. Mas se por um acaso a pessoa tem todos esses sintomas já de dor, de sofrimento e ainda é depressiva, os riscos dessa pessoa cometer o suicídio são muito maiores do que aquele que não tem essa conjunção desses dois fatores. Então vocês veem como nós temos por obrigação permanecermos atentos a todas essas pessoas que podem estar ao nosso lado, que podem estar ao nosso redor. Eu, quando perdi eu falo como não era meu sobrinho, porque ele era uma pessoa que era criada por uma tia minha, né? Mas tinha a idade do meu filho, me chamava de tia, então eu tratava como sobrinho. Naquela época, tem uns 30 anos que ele cometeu o suicídio, uns 28 anos. Na época que ele cometeu o suicídio, não se falava em depressão. A gente não conhecia isso, a bipolaridade, a depressão. O que a gente achava? Que ele era indolente, que ele não queria estudar, porque às vezes se fechava, imagina, um adolescente 2 dias num quarto coberto pelas cobertas, em cima da cabeça, sem se comunicar, sem comer, sem ver ninguém. Isso era depressão. Só que nós, na nossa ignorância, ninguém percebeu que aquilo não era natural. Não se falava em depressão, era uma coisa que ninguém tocava no assunto. E o que aconteceu? Acabou se matando. Acabou se matando.
justamente numa coisa que desencadeou, foi um gatilho que desencadeou uma discussão, mas vinha vindo já aquele estado de distúrbio mental, de depressão, e a gente não percebeu. Então, por isso que eu falo que é uma coisa que a gente tem que ficar atento aos sinais dessas pessoas que estão ao nosso redor. Ficam muito hoje tem muito adolescente, gente, pensando em suicídio. A gente vê ali no atendimento fraterno que nós fazemos, quantas passam, que você percebe, não se abrem totalmente, mas você percebe na entrelinhas que tem às vezes essa ideia, esse sofrimento dentro de si, essa angústia, essa falta de sentido na vida, essa falta de objetivo, essa falta de meta na vida. Não, eu vou agora decidir, neste momento a gente vai continuar na segunda-feira que vem, uma palestra em continuação a essa, onde a gente vai abordar, porque tem muita coisa para ser abordada. Eu resolvi pegar hoje mais a prevenção, mas existem outras coisas também que a gente tem por falar e que podem ser preventivas também do suicídio. O fator 6. Vínculos são os maiores protetores contra o suicídio. O que temos também o suicídio? Ana, tem muito disso. Então dá para montar outra palestra semana que vem. E tem outros suicídios também, sem ser os involuntários, uns outros tipos também de suicídio, como a menina ali levantou a questão, se a gente numa doença em fase terminal, sabe? Então a gente na segunda-feira nós vamos abordar um outro lado desse tema. Hoje nós estamos nesse que eu resolvi fazer, diferente um pouquinho daquilo que a gente está acostumado, mas que eu também achei bastante importante. Então os vínculos, gente, eles são proteção, eles são protetores, os vínculos são protetores. Qualquer vínculo protege mais ainda a pessoa. O vínculo familiar, um vínculo de trabalho, uma rede social ampla, muitos amigos de apoio, um vínculo forte religioso. Quanto maior for o vínculo, menos possibilidade tem e o risco dessa pessoa se suicidar. Quanto menor vínculos, quanto mais tênue, quanto mais frágil esses vínculos, as possibilidades de levar uma pessoa a suicídio são maiores ainda. Por exemplo, aquele que não tem um vínculo familiar, que é sozinho, que é largado desde pequeno, que cresce só, se sente abandonado, não se sente amado, se sente rejeitado por um dos pais, pela família, né? Aquele que não tem um vínculo de trabalho, porque você tem um vínculo de trabalho, você tem um estímulo, você tem uma finalidade, você tem uma coisa que te anima, você não tem vínculo nenhum de trabalho, nenhum objetivo na sua vida, nenhuma forma de se dedicar, de se realizar profissionalmente, não tem vínculos de amizade, então não tem com quem se abrir, não tem com quem conversar, você não tem com quem interagir, né? Que os vínculos religiosos, gente, vínculo religioso segura muito. O vínculo, quem tem uma fé consistente, quem confia realmente em Deus, olha os seus dificuldades, olha os seus sofrimentos de uma forma completamente diferente daqueles que não têm vínculo religioso nenhum, que não têm nenhuma fé. Então, a falta de vínculo associado a um ou outro fator de risco transforma a possibilidade, aumenta as possibilidades de uma pessoa cometer o suicídio. E, por fim, o fator mais importante. Quer dizer, esses fatores são fatores que todos devem tomar conhecimento sobre o suicídio.
São 7 fatores que todos devem saber. E o 7º fator, e que este médico psiquiatra, o Dr. Fernando Fernandes, a palestra é dele, ele considera o mais importante, que é que o suicídio tem prevenção, que a gente pode, muitos casos, evitar. A crença de quem se suicida, que quem quer se suicidar não fala nada, é aquilo que eu já falei, não é verdadeira. Identificar a intenção, abordar, tentar amenizar os riscos e proteger contra o suicídio. A gente tem que fazer isso sim. Importante, não precisa ser médico no início. Aqueles familiares, os amigos, as pessoas que estão próximas no trabalho, tudo, essas têm que ficar atentas para depois encaminhar para uma ajuda médica se necessário. O primeiro passo, gente, é o mais simples e o mais importante em todos esses casos que a gente mencionou. Ouvir as pessoas. As pessoas querem ser ouvidas e ninguém ouve mais as pessoas. Ninguém perde tempo ouvindo os outros. Nós precisamos ouvir as pessoas. As pessoas têm necessidade de serem ouvidas. Eu vou contar um caso para vocês. Eu nem sei se o pessoal de Florianópolis ainda se lembra disso. Logo que nós começamos ali na casa, essa casa que vocês estão, que o pessoal está até hoje, do Centro Espírita Caminhos de Luz, né, do Candário Espírita Caminhos de Luz, eu fazia muito atendimento das pessoas. Não era bem um atendimento fraterno, eu ficava muito ali fora, era uma casa com jardim na frente, um terraço, e eu ficava por ali, e sempre que vinha alguém mais desesperado, me chamavam para atender. E esse dia me chamaram que eu precisava atender uma pessoa, que eu precisava muito falar com essa pessoa. O idoso e cometeu... bom, isso depois a gente fala. E aí o que aconteceu? Quando eu fui atender, era uma mulher, uma moça, ainda meia jovem, mas mais para a senhora, já seus 40 e tantos anos, quase 50. E ela falou bem assim para mim: eu estou indo para casa para me matar. Eu não aguento mais viver. Só que eu passei de ônibus aqui em frente e vi a placa Educandário Espírita. E pensei, eu vou descer. É a última chance que eu vou me dar. Senão eu vou continuar, eu vou para casa e vou me matar. Gente, vocês imaginam eu como eu fiquei? O peso daquilo em cima de mim? Bom, nós ficamos conversando durante quase 2 horas. Ela era uma pessoa que tinha perdido um filho, uma filha num acidente de automóvel e não se conformava, eram as 2, ela tinha ido morar lá por causa dessa filha e se sentiu totalmente desesperada. Bom, nós conversamos e eu fiz ela me prometer que ela voltaria mais vezes, que ela nos daria a chance de tentar ajudá-la. Eu falei, eu assumo o compromisso da gente conversar toda semana. Eu te peço que você dê essa chance para você e para nós, de tentarmos te ajudar. Bom, resumindo, ela desistiu, ela depois fez cursos, ela passou a ser frequentadora da casa. Eu mantenho contato com ela até hoje, né? E a gente... Então, para vocês verem, quer dizer... precisava falar, ela precisava pôr toda aquela dor para fora, ela não tinha com quem conversar, ela não tinha quem ouvisse, era só ela e a filha, o filho, agora até nem me lembro mais, mas não sei, acho que era filho, e ela não tinha mais, ela não tinha com quem falar, ela não tinha com quem desabafar, o sofrimento dentro dela era tão grande, que ela se sentia desesperançada totalmente, sabe? Então no começo foi só a conversa, não foi falar para ela não sofra,
Não pude fazer aquela conversa do espiritismo, não vá sofrer, não se lamente que o seu filho ou sua filha sente lá onde está. Não dava. Não dava, isso foi só com o tempo que a gente foi conseguindo falar. Antes a gente teve que ouvir, teve que consolar, teve que acarinhar, teve que abraçar, ela teve que se sentir acolhida, que tinha quem se importasse com ela, sabe? Então são essas coisas que a gente tem que ficar atento. Por Deus, imagina se não foi o anjo da guarda, se não foram os mentores que fizeram ela descer ali. Porque ela estava indo para casa para se matar. Ela ia se matar, sabe? Então, é isso. E a gente sabe que naquele momento, quando você se abre, quando você reza, quando você invoca a ajuda do alto, para te orientar, para te amparar de como atender aquela pessoa, de dar o melhor de você naquele momento, que você seja intuído de como agir com aquela pessoa. E a gente sem querer, a gente vai achando as palavras certas, os meios certos, os exemplos certos, sei lá eu. Mas há toda uma ajuda ali, porque o primeiro movimento foi feito. O movimento de pedir ajuda e o movimento de ofertar essa ajuda. Então a gente tem todo esse amparo da espiritualidade ali ajudando e amparando. Então, para vocês verem que é muito importante que a gente ouça, que a gente esteja pronto para ouvir, né? A pessoa que quer desabafar e falar. Então, mas em geral, queremos distrair a pessoa para que ela esqueça o sofrimento. Mas nós temos que mostrar essa simpatia pelo seu sofrimento e deixar o outro falar quanto quiser. E se a conversa se direcionar para esse lado, nesse caso ela já chegou falando que ia se matar, que a pessoa no meio da conversa começa a falar, a vida não vale a pena, não faz sentido mais viver, você tem que perguntar assim diretamente para ela, escuta, você está pensando em se suicidar? E aí tentar conseguir convencer, tirar dela essa ideia. Perguntar, gente, sobre o suicídio previne o suicídio. Não queiram ignorar. Ah, não, nem vou tocar no assunto, vai ser pior. Não. Perguntem sim. Perguntem pelo suicídio, né? Não ignorem. Se vocês percebem qualquer sinal, pergunte. Enfrentem. É melhor enfrentar essa realidade, essa verdade, do que varrer para debaixo do tapete, fazer de conta que não tem importância, que aquilo não vai acontecer. Porque se acontecer e você tinha uma ideia vaga de que poderia acontecer, imagina como você é corresponsável nesse caso, né? Então, fora esses 7 fatores, existem também outros fatores, esses são os fatores que a gente tem que tomar consciência, mas existem também outros fatores que favorecem muito o suicídio. Por exemplo, tem muito homossexual que se suicida. Por quê? Porque é rejeitado pela família, porque se sente desprezado, porque é agredido, porque não é aceito. Hoje, com a graça de Deus, isso já está mudando, mas ainda tem sim muito preconceito, muita prevenção, muita agressão. E está cheio de homossexuais que se suicidam. A idade avançada. Por que na idade avançada as pessoas se suicidam? Porque existem muitas perdas e a vida vai ficando vazia, a saudade, perdas de filhos, perda de companheiro, perda de muita gente que a gente quer bem. Quanto mais se vive, mais se perde. Então muitas pessoas se sentem vazias, em vez de entender que as perdas fazem parte da nossa evolução espiritual e do nosso aprendizado. Existe até uma outra coisa que favorece o suicídio, que são os agrotóxicos. Existem determinados tipos de agrotóxicos que, se não forem manipulados com a devida proteção, eles podem levar a pessoa a uma depressão aguda. Então também são causadores de suicídio. Outro caso que é muito comum, índios jovens. Esses índios jovens querem levar uma vida diferente.
Então eles não são aceitos na sua comunidade indígena porque eles já estão pensando diferente, eles querem uma vida. E quando vão para a cidade, também não são aceitos devidamente na cidade porque são índios. Então há uma rejeição nas duas comunidades e eles se sentem totalmente perdidos. Muitos viram alcoólatras e muitos cometem o suicídio. Gente, a religião, a fé, a crença em Deus e na vida após a morte é uma tábua de salvação. Ajuda demais. O Espiritismo mostra o que é a realidade de um suicida. A destruição do corpo, a conclusão que ele vai chegar que só agravou todos os seus males e que esses males não acabam, não se libertam de nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, elas só se agravam. Terá que voltar num novo corpo com várias limitações para refazer o seu perispírito. Lembram das aulas da reencarnação e do perispírito que a gente deu? É isso, tem que refazer todo o perispírito que foi danificado por um ato suicida. Mas isso aqui acho que a gente fala de novo na próxima live da segunda-feira. Nós vamos dar continuidade que a gente vai falar. É um aprendizado esse refazimento do corpo físico, por isso que muitos nascem com lesões cerebrais, nascem com retardamentos, nascem com deficiências físicas, com doenças incuráveis, crianças que às vezes nascem, vivem pouco tempo com doenças gravíssimas, estão vivendo aqueles anos que lhe faltavam, que foi tirado com o suicídio. Suicídio é o mais trágico e lamentável equívoco que um ser humano pode cometer. Para não suportar uma dor que deveria durar alguns instantes perante o que é a eternidade, que o espírito é eterno, buscamos precipitadamente outra que pode durar tanto quanto uma nova existência. Quer dizer, pensa que vai se livrar do sofrimento e só agrava esse sofrimento. Dores, mágoas, sofrimentos, aflições fazem parte da condição das pessoas que estão encarnadas na Terra, que é um planeta de prova e expiação. Não há injustiça. Se sofremos é porque devemos. A justiça divina é perfeita. Conscientizar do erro do suicídio, acentuar a responsabilidade que temos de viver plenamente, porque a vida é uma só. A espiritual, as existências aqui na Terra são os degraus que devemos escalar. Se quebrarmos algum degrau, teremos que descer de novo e reconstruí-lo. Você quebra, você danifica o teu corpo físico, você tem que vir em nova encarnação para reconstruir o seu corpo físico. A queda em qualquer circunstância é sempre muito mais dolorosa. Nós não devemos estigmatizar o suicida, nós devemos estender a mão, tentar ajudar o máximo que nós podemos, o espírito de um suicida também. Não só aquele que escapou, aquele que tentou, mas o espírito do suicida. Nós não podemos condenar. É difícil a gente fazer vibração para suicida em reunião mediúnica, em palestra, em reuniões. A gente fala, pede pelo hospital, pede pelo pobre, pede pela criança, pede pelo velho, pede pelo asilo, pede por um monte de coisa, por todos aqueles que sofrem. Não pedimos especificamente pelos suicidas, que são, segundo a Ivone Pereira no livro Memórias de um Suicida, os maiores sofredores do universo. Gente, finalmente, percebendo o risco iminente de um suicídio, tente intervir. Se a pessoa não quer ajuda, avise a família, avise um médico, avise alguma pessoa mais próxima que possa ajudar, se você perceber. Mas o mais importante é preservar a vida da pessoa, muito mais do que a confidencialidade. Mesmo que ela te conte em confissão, você tem por obrigação avisar quem puder ajudar.
Eu gostaria de encerrar hoje de uma forma totalmente diferente. Quando eu fui para o Rio de Janeiro a última vez, a penúltima, sei lá, eu fiz uma palestra num grupo de estudos ali da Barra da Tijuca, que faz parte daquele ator até da Globo, o Marcos Vereza. Eles me pediram para fazer uma palestra lá, e é um grupo de estudo muito ligado também ao Centro Espírita Frei Luiz do Rio de Janeiro. E eles dedicam cada semana de vibrações para algum grupo, né, alguma coisa. E justamente naquela semana que eu fui para fazer a palestra, a semana de vibração era para o Vale dos Suicidas, era para os suicidas. E foi uma coisa belíssima, porque quando eles puseram para tocar e pediram que todos nós cantássemos aquela belíssima música que eu adoro, Joaquim, o Quanta Luz, que cada um de nós, enquanto cantássemos o Quanta Luz, mandássemos vibrações de luz para o Vale dos Suicidas. E quando termina essa vibração, quando terminam as preces, alguns médiuns videntes que participam do grupo, eles descrevem o que eles viram naquele momento. E o que eles descreveram foi coisa que me marcou muito naquele dia, porque diz que o socorro foi maravilhoso. Enquanto a gente vibrava com a música Quanta Luz, o Vale do Suicida se encheu de luz mesmo, e vários puderam ser resgatados, vários estenderam a mão para esse resgate, vários pediram ajuda para serem resgatados. Então o que eu vou fazer hoje é o seguinte: eu vou pôr aqui, tocando pelo celular, a música Quanta Luz. E vou fazer, para encerrar, a prece dos suicidas, para os suicidas que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que vocês me acompanhem e que vibrem mesmo, nesse momento, muita luz para todos aqueles que se suicidaram indistintamente, conhecidos, desconhecidos, por todos os suicidas que estão precisando tanto das nossas preces, para que possam ser socorridos, para que Deus se compadeça deles, que o plano espiritual ofereça ajuda a todos aqueles que por merecimento já possam ser resgatados, tá? Então eu vou colocar a música, o meu celular não é muito alto, mas acho que vai dar para ouvir, e vou fazer a prece dos suicidas, tá bom? Então vamos lá, vamos nos preparando e vibrem com muito amor por esses espíritos tão sofredores. Sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada àqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre as almas de todos aqueles que se suicidaram. Possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que eles experimentam por não terem tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-os sob a vossa proteção, inspirai-lhes o arrependimento de sua falta, e que a vossa assistência lhe dê a força de suportar com mais resignação as novas prosas que terá de sofrer para repará-las. Afastai deles os maus espíritos que poderiam de novo levá-los ao mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo-os perder o fruto de vossas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o objetivo de nossas preces, que a nossa comiseração possa vos abrandar a amargura, fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas mãos.
Confiai-vos à bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos, e não permanece fechado, se nem para os corações endurecidos. É isso aí, pessoal. Que as nossas vibrações tenham alcançado bastante espíritos, que muitos possam ter sido socorridos nesse momento, né? Eu tenho certeza que também para ouvirem a nossa palestra, alguns foram trazidos. E nós vamos fazer o seguinte, segunda-feira que vem a gente continua com esse assunto que eu acho é o mês, né, do suicídio, da prevenção. Vamos falar, sim, incansavelmente sobre esse assunto para ver quanto que a gente pode ajudar, quanto que a gente pode conscientizar as pessoas sobre tudo isso, tá bom? Eu agradeço do coração. Amanhã estamos aqui de novo, né, com os nossos estudos, com as nossas conversas, e vai ser muito, muito bom sempre estar junto com vocês. Um grande beijo no coração de todos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada.